Nós estamos de volta ao programa Questões de Fé, falando dos biomas. Agora nós vamos ver um bioma que é muito apreciado por todos os brasileiros. Ele também é muito restrito. Ele é restrito ao estado do Mato Grosso, que agora é dividido da Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é o bioma Pantanal, lugar que o povo estrangeiro adora lá também. E muita gente vai lá pescar. Primeiro vamos ver o vídeo, o que o vídeo vai nos falar sobre este bioma Pantanal. Confiramos. Bioma Pantanal. O Pantanal tem uma característica muito interessante. Ele conserva ainda um alto índice de preservação do seu bioma original, cerca de 84,6%. O fato é que o Pantanal tem uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo, com uma grande beleza e uma rica biodiversidade. Esse sistema mantém boa parte, inclusive, da sua cobertura vegetal nativa, responsável pela permanência das espécies que em outros biomas já se mostram em extinção. O ecossistema do Pantanal é exuberante em espécies de plantas, mamíferos, aves e peixes. Situado dentro da bacia do Alto Paraguai, o bioma Pantanal é considerado reserva da biosfera e patrimônio natural mundial pela Unesco. As cheias ocupam cerca de 80% do Pantanal. Em contraste, durante a estiagem, grande parte da área inundada seca, quando a água retorna para o leito dos rios ou evapora. Durante a cheia, os rios, lagos e riachos ficam interligados por canais e lacunas, permitindo o deslocamento de espécies. Lentamente, esses corpos d'água vão secando, o que atrai aves e outros animais em busca de alimentos, promovendo a espetacular concentração de fauna e, com a florada de várias espécies, apresenta cenários de raríssima beleza. Olha, o texto da campanha coloca como desafios aqui do Pantanal a pecuária, naturalmente não dos pequenos agricultores, mas da plantação, a atividade que costuma-se falar de plantation, né? Que é feita pelas grandes empresas, grandes indústrias, pode, não está dizendo que está criando problemas, mas pode criar problemas no meio ambiente. Há também lá a questão dos rebanhos, né? Lá é uma região assim de muitos rebanhos. E também isso de maneira... Mas é tudo assim, é colocado como alerta, não como já foi dito, é uma região muito bem preservada. E as atividade principal daquela região são a pecuária, a pesca, o turismo, a extração de minério e a agricultura. Agora, quando se fala da pesca, aí vem exatamente aquilo que é ligado ao turismo. Muita gente vai lá para pescar e aproveitar isso, né? Em geral, são pessoas que têm esse desejo, esse esporte da pesca, né? Com relação à contribuição da igreja no Pantanal, nós sabemos que lá existem dioceses assim, muito ligadas, comunidades eclesiais de base muito espalhadas, é uma região e ao mesmo tempo que tem uma presença de gente de fora, mas também tem as pessoas que são de lá e que evidentemente se aglutinam, se reúnem em comunidades. Lá está presente, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário, porque há índios ainda, tribos antigas, a Caritas, Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde e as comunidades de base que se dedicam a uma atenção aos povos originários, ribeirinhos e pantaneiros. Estas comunidades estão mais próximas e podem ser o elo para uma ecologia integral naquilo que é chamado Pantanal, o Santuário da Vida. Guilherme, mais participações? A Sara Regina, lá de Santo André, do bairro Santo André, ela faz uma pergunta que é sobre os profetas do Antigo Testamento.
Ela pergunta se tem algum profeta do Antigo Testamento que teve essa preocupação com a natureza, já que na maioria das vezes, quando nós, leigos, escutamos falar sobre os profetas, é sempre mais voltado para as questões sociais, né? E eu ainda emendo a pergunta dela aqui, porque o livro da Campanha da Fraternidade cita algumas campanhas que têm algumas semelhanças com a campanha desse ano, que é sobre a natureza. Mas essas campanhas da fraternidade é mais atual, ligada à natureza, no caso, que foi depois que a igreja começou a ver que a natureza estava se degradando, estava tendo desmatamento, ou se tem algum relato assim, de mais antigo, depois de Cristo, no Novo Testamento, se teve algum relato da igreja comprando essa briga pela preservação da natureza? Eu gostei de comprar a briga. Na verdade, nós temos na história da igreja uma série de pontuações sobre o meio ambiente, né? E um deles, que todo mundo conhece, é São Francisco. Francisco de Assis foi um apaixonado pela natureza. O que acontece é que o problema de uma depredação ambiental, de uma exploração da natureza de maneira predatória, isso é recente. É quando surge a indústria e, portanto, quando nós estudamos a Rerum Novarum, nós sabemos que este crescimento de intervenções na ordem da natureza com caráter predatório é muito recente, a partir do século XIX. E por isso que não é só a igreja, mas uma preocupação pontual com o meio ambiente é de toda a civilização, de toda a cultura, principalmente no século XX e agora no século XXI, quando nós estamos vendo todos esses problemas acontecendo. Agora mesmo, no intervalo, nós estávamos conversando, alguém dizia, eu não vi essa pesquisa, mas o nosso amigo ali, o Câmara, ele estava falando conosco que ele viu também uma reportagem em que cientistas diziam que essa proliferação da febre amarela, devido ao mosquito transmissor, tem relação com a tragédia que aconteceu na usina lá em Mariana. Ou seja, sujeira, barro, etc., digamos assim, um ambiente fértil para o surgimento disso. Então, as grandes catástrofes da natureza, como enchentes, como epidemias, etc., estão acontecendo e a gente vai, aos poucos, percebendo que tem a ver com a intervenção no meio ambiente. Portanto, a preocupação da igreja é recente, porque os desafios também são mais recentes. E como, eu vou perguntar porque realmente eu não entendo, mas a gente está vendo a campanha da fraternidade e estamos vendo as explicações do Biomas. Como que é fora do Brasil esse tema da campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é só brasileira ou isso abre, a igreja tem também outros temas, outras campanhas assim fora do Brasil? Em outros países. Na verdade, a campanha da fraternidade no Brasil, ela teve uma origem na Alemanha. A Alemanha, desde há muito tempo, fazia duas campanhas, mas eram campanhas mais financeiras. Ou seja, no final da quaresma, eles dedicavam uma coleta especial para as questões sociais, para melhorar as condições sociais, não na Alemanha, mas no terceiro mundo. E aí chegavam da Alemanha dinheiro para o Brasil, para a África, etc., para atender a problemas sociais, de injustiça social, de miséria, etc., e a igreja, no Brasil, resolveu imitar de maneira diferente. Como no Brasil não é o dinheiro forte, né? Porque nós somos país pobre, aí resolveu fazer uma conscientização durante o tempo da quaresma, chamada Campanha da Fraternidade, que no começo foi quase tudo muito ligado especificamente à vida interna da igreja, à evangelização. Mas depois foi cada vez mais se concentrando em fraternidade e em direção aos problemas sociais existentes no Brasil.
E para a evangelização, eles fizeram aquilo que na Alemanha também tem até hoje, que é no final do tempo do Advento se faz uma coleta, mas não para as questões sociais, mas para evangelização, grupos de evangelização, etc., paróquias, escolas católicas e assim por diante, atividades missionárias, estudo de padres que vão estudar fora. Então, esta campanha vem dinheiro da Alemanha, que os alemães dão no final do tempo do Advento. Aí, a Igreja Católica no Brasil imitou, porém, da seguinte forma: a campanha da fraternidade é uma campanha de conscientização para as questões sociais ou ambientais agora existente no Brasil. E no Advento para a evangelização. Mas, fala. Uma última pergunta para a gente. Mas você não posso esquecer que tem a dona que perguntou dos profetas, né? Ah, justamente. Pode perguntar. Eu queria saber, porque ano passado teve aquelas reuniões da ONU sobre os compromissos com o aquecimento global, esses tratados, né, de ao longo do tempo tem que ter X lá de quantidade para não poluir. Tem alguma interferência da igreja, do Papa? Tipo assim, a igreja acompanha esses tratados, participa dessas reuniões ou não tem essa interferência? O contrário. Quando a ONU faz isso, a igreja procura dar respostas também. Então, a iniciativa é da ONU e a igreja procura dar respostas. Mas sobre os profetas, daqui a pouquinho, nós vamos responder porque o nosso tempo já esgotou. Voltamos daqui a pouco.